No vídeo de hoje vamos resolver questões sobre a termodinâmica. Eu sou o João Gabriel, você está no canal do JG. Roda a vinheta. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Dando continuidade então à nossa playlist de termologia, hoje a gente entra nos exercícios da termodinâmica. Se você perdeu as últimas duas aulas, eu vou deixar o card aqui em cima, que as duas aulas foram referentes ao conteúdo da termodinâmica, onde agora a gente vai praticar sobre esses conteúdos. Então, sem mais delongas, vamos ao que interessa, a questão de número 1. Ela fala assim: em uma brincadeira, uma pessoa coloca um copo com a boca para baixo encostada na superfície parada da água de uma piscina e cuidadosamente o afunda 2,5 metros abaixo da superfície da água, onde mantém o copo em repouso, ainda de boca para baixo, e com um pouco de ar aprisionado em seu interior, e com um pouco de água que entrou no copo. A figura mostra o copo nessas duas posições. Então, posição inicial, a gente tem aqui o copo ainda fora da água. Posição final, a gente tem o copo já dentro de água, com todo o ar que estava aqui dentro agora aprisionado. Considere o ar um gás ideal e os valores de 10 a terceira quilogramas por metro cúbico para a densidade da água da piscina e 10 a quinta pascal para a pressão atmosférica local e 10 metros por segundo ao quadrado para a aceleração da gravidade. Sendo V1 o volume ocupado pelo ar no copo na posição inicial, V2 o volume ocupado pelo ar no copo na posição final, e, considerando a temperatura do ar dentro do copo constante nesse processo, ele quer o valor do volume final dividido pelo volume inicial. Então vamos lá. Repara que essa questão ela está envolvendo aqui duas coisas, tá? Ela está envolvendo não só a termodinâmica, mas também conceitos da hidrostática. Qual é a ideia? Repara que a questão está relacionando os dois estados do gás, o estado inicial e o estado final. Sempre que você relacionar os dois estados de um gás, dois estados quaisquer de um gás, você vai fazer aqui o pivot Pivotot. Então, como a questão chamou de 1 e 2, a gente vai fazer assim, ó. P1 vezes V1 sobre a temperatura 1. Isso aqui tem que ser igual ao P2 vezes V2 sobre a temperatura 2. De modo que a questão falou pra gente, ó, considerando a temperatura do ar dentro do copo constante nesse processo, o que significa que T1 vai ser igual aqui a T2. E aí o que a questão pediu? Não foi V2 sobre V1? Repara, se é V2 sobre V1, só jogar os termos cruzados, a gente vai ficar com P1 sobre P2 sendo igual a V2 sobre V1. Logo, essa razão V2 sobre V1 é igual à razão entre as pressões inicial e final. E repara que a pressão inicial é a pressão atmosférica, né? Porque o ar estava aqui inicialmente, ó, pressão atmosférica. Ok. E aí, como é que a gente calcula essa pressão final, essa pressão 2? Repara que essa pressão 2 vai ser a pressão atmosférica mais uma pressão hidrostática, né? A pressão aqui da água a uma profundidade de 2,5 metros. E pressão hidrostática, a gente tem que lembrar que a gente calcula como sendo μgh. Então a gente vai ficar com a pressão P2 sendo igual. Pressão atmosférica, a questão falou pra gente, 10 a quinta, mais, como é que calcula essa pressão hidrostática? Calculada como sendo μgh. O que é μ? μ é a densidade do líquido, G é a gravidade e H é a profundidade que se encontra. A questão deu tudo pra gente. A questão deu a densidade, 10 a terceira, deu a gravidade, que vale 10, e falou pra gente que isso vale 2,5 metros de profundidade. Logo, P2 tem que botar aqui na mesma ordem de grandeza, né? Então isso vale 1 vezes 10 a quinta. E aqui, se a gente fizer a conta, vai ficar 2,5 vezes 10 a quarto, que é a mesma coisa que 0,25 vezes 10 a quinta. Logo, P2 é igual a 1,25
vezes 10 à quinta Pascal. Mas lembra, o que a questão queria? Era a razão V2 sobre V1, o que vai dar a razão de P1. Quem é P1? É a pressão atmosférica, 10 à quinta, sobre P2. Quem é P2? 1,25 vezes 10 à quinta. 1,25 em cima e embaixo. A gente corta fora. E isso daqui vai dar 1 dividido por 1,25 é 0,8. Ah, João, qual é a unidade? Cara, isso aqui é volume sobre volume, ou pressão sobre pressão. Então, é uma grandeza adimensional. A gente fica com a letra B. Então, temos aqui dois conceitos envolvidos. O conceito de hidrostática, para calcular essa pressão no fundo aí de uma profundidade de 2,5 metros. E o conceito aqui de termodinâmica, de você relacionar aqui os dois estados do gás. Ok? Dito isso, podemos ir para a questão de número 2, que fala assim: a pressão de 1 litro de um gás ideal contido em um recipiente é de 3 atm e sua temperatura é de 300 Kelvin. A figura abaixo mostra que o gás, partindo do estado inicial P, de temperatura igual a 300 Kelvin, é submetido a um ciclo de transformações reversíveis no sentido indicado pelas setas e retorna ao estado inicial. Ou seja, se ele passa por sucessivas transformações gasosas e retorna ao estado inicial, isso daqui que a gente tem uma transformação cíclica. Lembra disso? Considere que 1 litro vezes 1 atm igual a 101,3 joules. Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do enunciado abaixo na ordem que aparecem. Então, o trabalho líquido realizado pelo gás no ciclo completo vale. Então, se a gente está falando aqui de um ciclo termodinâmico, a gente tem que lembrar que o trabalho ele corresponde à área interna desse ciclo. Nesse caso daqui, a gente poderia pensar aqui num retângulo, mas especificamente ele é um quadrado, né? Porque aqui tem lado 1 e repara que aqui também tem lado 1. Então a gente fica com o trabalho do gás sendo numericamente igual à área interna do gráfico PV. Nesse caso daqui, e aí cuidado só com as unidades, tá? O que a gente tem aqui na horizontal? A gente tem 1 litro vezes a altura, que é de 1 atm. Opa, que coincidência! A questão deu isso pra gente. A questão falou que 1 litro vezes 1 atm é igual a 101,3 joules. Então, de cara, a gente já ou vai ficar com a letra C ou vai ficar com a letra D. E a temperatura do gás no estado R é... Então, vamos lá. O que a gente vai fazer daqui? Aqui, como a gente quer, né, relacionar dois estados de um gás, uma vez que a gente tem pressão, temperatura e volume no estado P, e a gente já tem a pressão e volume no estado R, e está pedindo aqui a temperatura, o que a gente pode fazer é um pivot pivotor. Então vai ficar PV sobre T no estado P, sendo igual a PV sobre T no estado R. Quanto que é a pressão no estado P? Pressão no estado P é de 3. Quanto que é o volume no estado P? É de 1. João, como é que você sabe isso? Estou olhando aqui o gráfico. Pressão no estado P vale 3. E o volume vale 1. Sobre a temperatura, que a questão falou que é de 300 Kelvin. Isso aqui vai ser igual pressão no estado R. Pressão no estado R vale 2. Volume no estado R. Volume no estado R vale 2 também. Sobre a temperatura no estado R. Corta fora esse 3 com esse 3, 2 vezes 2 fica 4. Repara que esse 4, quando passar, vai estar multiplicando 100. A gente vai achar, então, uma temperatura no estado R igual a 400 Kelvin, o que vai dar para a gente a letra D.
de dado. Show? Então, de novo, ó, relacionando aqui agora dois conceitos, mas agora já dentro da termodinâmica. O conceito de transformações cíclicas, onde o trabalho do ciclo termodinâmico ele tem que ser numericamente igual à área interna desse gráfico. E, de novo, relacionando os estados do gás. No caso aqui, o estado P, o estado R, e a gente faz o pivot pivotal para P e R, respectivamente. Show, vamos embora para a questão de número 3, que fala: a figura 1 mostra um recipiente provido de um êmbolo que pode deslizar em seu interior com atrito desprezível. O recipiente contém um gás em equilíbrio termodinâmico, ocupando um volume de 3 vezes 10 a menos 2 metros cúbicos a 27 graus Celsius. Nem sei o que a questão está pedindo, nem sei o que vai pedir, mas por via das dúvidas, esse 27 graus Celsius aqui, eu já vou dizer que vale 300 Kelvin, tá? Lembra que para transformar de Celsius para Kelvin, basta adicionar 273. Aquece-se o gás muito lentamente, de modo que a sua expansão possa ser considerada isobárica. Lembra, o que é uma transformação isobárica? Aquela que tem a pressão sendo constante, até um novo estado de equilíbrio termodinâmico na qual a temperatura seja de 52 graus Celsius. E, novamente, já vou transformar isso daqui. Transformar para quê? Para Kelvin novamente. Basta adicionar aqui 273. Adicionando 273, ó, adiciona 2, 275. Agora a gente tem que adicionar 50, o que vai ficar 325. Kelvin. Ok. Considere a pressão atmosférica de 1 vezes 10 a quinta e o gás ideal. E ele quer aqui o trabalho realizado pelo gás durante essa expansão. Se a gente tem uma transformação isobárica, como é que a gente vai calcular o trabalho realizado pelo gás? O trabalho pode ser realizado como sendo P vezes ΔV. Logo, se a gente já tem essa pressão de 1 vezes 10 a quinta, basta agora então que a gente saiba quanto vale o ΔV. Quanto que vale? Não sei, mas eu sei que inicialmente ele estava ocupando um volume de 3 vezes 10 a menos 2 metros cúbicos. E aí, como a questão deu para a gente a temperatura, de novo, a gente vai ter que relacionar o estado inicial com o estado final. Como? Pivot pivotal. Então vai fazer o PV sobre T final sendo igual ao PV sobre T inicial. Como é uma transformação isobárica, pressão constante, a gente corta fora. Quanto que era o volume inicial do gás? O volume inicial é de 3 vezes 10 a menos 2. Volume final que a gente vai descobrir para poder fazer o ΔV. Sobre a temperatura final, que é de 325, sendo igual volume inicial 3 vezes 10 a menos 2 sobre 300. Corta fora esse 3 com esse 3 e a gente vai ficar com esse volume final sendo igual a 325 dividido por 100 dá 3,25 vezes 10 a menos 2 metros cúbicos. Esse daqui é nosso volume final. Portanto, quanto que vai ser aqui o ΔV? Volume final menos o inicial. Uma vez que a gente tinha, então, uma pressão de 1 vezes 10 a quinta, multiplicando volume final, 3,25 vezes 10 a menos 2, menos o inicial, 3 vezes 10 a menos 2. A gente vai ficar com o trabalho desse gás sendo igual 3,25 menos 3 dá 0,25. 0,25 que multiplica 10 a quinta com 10 a menos 2, o que vai dar 10 a terceira. Logo, temos aqui 250 joules, que é o que diz a letra D de dado. Ok? Então, questão nada trivial, questão boa, né? Relacionando aí novamente
dois conceitos da termodinâmica, onde você vai fazer aqui um pivot pivot top para poder descobrir o volume final, né, uma vez que ele te deu as condições iniciais do problema, fazendo então a diferença entre o volume final e inicial para multiplicar pela pressão e achar o trabalho. Beleza? Vamos embora para a questão de número 4, que fala assim para a gente. O gráfico pressão em função do volume a seguir apresenta 3 caminhos A, B e C, diferentes em uma mesma amostra de um gás ideal. Pode ir do estado inicial I para o estado final F. Então a gente está aqui, ó, estado I, e aí tem 3 caminhos para se chegar ao estado F. Ele pode vir pelo caminho A, pelo caminho B ou pelo caminho C. Assinale a alternativa que indica corretamente a relação entre os valores em módulo das quantidades de calores QA, QB e QC, envolvidos respectivamente nos caminhos A, B e C. Então vamos lá. Repara o que está acontecendo aqui. O que está acontecendo aqui é que todos eles estão saindo de um mesmo estado inicial e chegando no mesmo estado final. Algo que eu quero te alertar. Se todos os caminhos saem do estado inicial e chegam no estado final, acho que você vai concordar comigo que todos eles têm a mesma variação de temperatura, porque a temperatura no estado inicial e final é igual para todo mundo. E se todos eles têm a mesma variação de temperatura, se liga só, ΔT do caminho A é igual a ΔT do caminho B, que é igual a ΔT do caminho C. Se todos eles têm o mesmo ΔT, a mesma variação de temperatura, isso significa dizer que todos eles têm a mesma variação de energia interna. Ou seja, o ΔU do estado A é igual ao ΔU do estado B, que é igual ao ΔU do estado C. Agora a gente precisa fazer uma análise. Se o ΔU é igual, como é que eu posso relacionar aqui a quantidade de calor? Bom, uma vez que ΔU se relaciona com calor pela primeira lei da termodinâmica, falando para a gente que ΔU é igual a calor menos trabalho, eu quero que você perceba quem vai ser então o calor. Isolando o calor vai ser o ΔU mais trabalho. Se todos eles têm o mesmo ΔU, quem é que vai ter maior quantidade de calor? Pô, aquele que tiver maior trabalho, né? Se o calor é ΔU mais alguma coisa, o ΔU é igual a todo mundo, o que tiver mais dessa coisa, que é o trabalho, vai ter mais quantidade de calor. Ok, então o que tiver mais trabalho é o que tem mais calor. Entendido isso? Como que agora a gente relaciona o trabalho com o calor? Bom, olhando aqui para o gráfico, relacionando calor e trabalho, quem tem mais trabalho tem mais calor, já entendemos isso. Olhando para o gráfico, a gente vai observar então que a área do gráfico corresponde ao trabalho. Então o que a gente tem que olhar? Individualmente para cada um dos caminhos. Então, por exemplo, caminho C é esse que vem aqui reto embaixo, horizontal depois aqui embaixo. Então a área embaixo dessas duas transformações corresponde ao trabalho do C. Repara que no processo isovolumétrico não tem trabalho, né? Porque a área embaixo de uma linha não existe. Então a gente fica com isso daqui em laranja sendo o trabalho na transformação C. Agora, e da transformação B? Cara, a transformação B até aqui embaixo, tá? Então tem que ser sempre até o eixo da abscissa. Então a gente vai ficar com o trabalho B dado em roxo. De cara, pô, concorda que o trabalho de B é todo o trabalho de C mais alguma coisa? Então, de cara, a gente já pode dizer que o trabalho de B é maior do que o trabalho de C. E o trabalho de A? Pô, acho que você já entendeu. O trabalho de A vai ser toda essa área, partindo lá desde A até o eixo da abscissa. Ou seja, o trabalho de A engloba todo o trabalho de B mais alguma coisa. O que isso significa? Que o trabalho de A ainda é maior do que o trabalho de B. E o que a gente combinou? A gente combinou que quem tivesse maior trabalho teria maior calor. Logo, quantidade de calor de A maior que a quantidade de calor de B, que é maior que a quantidade de calor de C.
Qual é a letra que faz isso pra gente? A maior que B, que é maior que C. A gente vai ficar com a letra B de bola. Fechado? Então, ó, isso daqui é um tipo de questão que é muito comum de ser pedido, tá? Ele te dá 3 caminhos e pede para você comparar ou trabalho, ou ΔU, ou quantidade de calor. É essa análise que você vai ter que fazer. Então, se sai de um mesmo estado até o outro, ΔU é igual para todo mundo, logo vai ter maior quantidade de calor quem tiver maior trabalho. Perfeito. Vamos embora para a questão de número 5, que é uma questão que vai falar assim. A figura a seguir representa trocas de calor e realização de trabalho em uma máquina térmica. Nela estão indicados os valores da temperatura T1 e a quantidade de calor cedido Q1, relativos à fonte quente, e o trabalho realizado por essa máquina. Além disso, tem-se que T2 e Q2 correspondem respectivamente à temperatura e à quantidade de calor rejeitada para a fonte fria. Seu rendimento corresponde a 75% do rendimento da máquina de Carnot, em regime de funcionamento entre temperaturas T1 e T2. Nessas condições, a temperatura T2 da fonte fria é em Kelvin. Opa, vambora. Então, estamos falando aqui de máquina térmica. Repara, a questão está dizendo que aqui a gente tem o motor, de modo que esse motor recebe da fonte quente uma quantidade de calor de 4.000 joules. Desses 4.000 joules, ele está utilizando como trabalho um total de 1.200. Pergunta para você, quanto que sobra então para ele jogar para a fonte fria? Pô, se chegou 4.000 e ele utilizou 1.200, 4.000 menos 1.200, ele vai rejeitar 2.800 joules. Beleza, beleza. E aí a questão está dizendo que o rendimento dessa máquina é igual a 75% do rendimento se ela operasse com um ciclo de Carnot. Como é que a gente calcula o rendimento da máquina? Rendimento é tudo que é aquilo que é utilizado sobre o total. O que é utilizado? Trabalho, né? Então aqui vai ficar trabalho sobre o total, que é Q1. Isso daqui vai ser igual a 0,75 do rendimento de Carnot. Como é que a gente calculava o rendimento de Carnot? Rendimento de Carnot poderia ser calculado como sendo 1 sobre T2, que é a temperatura da fonte fria, sobre T1, que é a temperatura da fonte quente. Ótimo, agora a gente tem tudo. Então vai ficar assim, ó, quantidade de trabalho dá 1.200, sobre a quantidade de calor Q1 dá 4.000. Isso daqui é igual a 0,75, que multiplica 1 menos temperatura da fonte fria, T2, sobre temperatura da fonte 1, que a questão botou aqui, ó, de 127 graus Celsius. Só cuidado que aqui a gente tem que utilizar em Kelvin. Então soma 273 e a gente vai ficar aqui com 400 Kelvin. Que é o que a gente vai botar aqui embaixo. Ok, vamos lá então. Corta fora esse 12 com esse 4 e aqui sobra 3. Ainda dá para cortar 2 zeros aqui, né? Um aqui, outro aqui. Logo, a gente vai ficar com 3 dividido por 10, isso aqui dá 0,3. Sendo igual 0,75, que multiplica 1 menos T2 sobre 400. Vamos continuar daqui de baixo. Então vamos passar isso aqui para a fração. Ó. Aqui fica 3 sobre 10, enquanto 0,75 dá 3 quartos, que multiplica 1 menos T2 sobre 400. Corta fora esse 3 de cada lado. E esse 4 eu vou jogar para cá. Aí 4 sobre 10 dá 0,4. Igual a 1 menos T2 sobre 400. 1 menos quanto que vai dar 0,4? 0,6, né? Então T2 sobre 400 é igual
a 0,6. Portanto, quem vai ser T2? 0,6 vezes 400, que vai dar 240 Kelvin, que é o que diz a letra B de bola. Então, essa é uma questão sobre máquinas térmicas que envolveu aqui tanto os conceitos de troca de energia, né, a quantidade de calor sendo transformado em trabalho e sobrando uma quantidade de calor para a fonte fria, quanto os conceitos de rendimento da máquina térmica e se ela fosse feita aqui através do ciclo de Carnot. Tudo bem? Bom, pessoal, então, obrigado por assistir até aqui. Comenta aqui embaixo se ficou alguma dúvida, vai ser um prazer te responder. No mais, não esqueça de curtir o vídeo, de se inscrever no canal e ativar as notificações para que você fique por dentro de todos os vídeos conforme eles forem saindo. Não esqueça também de compartilhar esse vídeo para quem vai fazer vestibular ou com quem precisa daquele reforço em física. A gente se vê no próximo vídeo. Beijos, tchau, tchau.